E aí, meus amigos, aqui é o Júnior Corrêa, esse daqui é mais um programa Papo Reto. Sempre bom lembrar antes de começar o vídeo, curta o meu canal, curta esse vídeo, né, se inscreve, compartilhe com seus amigos, né, vocês sabem já estão careca de saber de todas essas informações, que pra gente crescer cada vez mais, a gente precisa da sua ajuda, compartilhando, se inscrevendo, interagindo com o nosso canal. Hoje nós vamos falar sobre o terceiro setor, hoje nós vamos falar sobre esse setor importante da nossa economia, que principalmente em momentos de crise, como o que nós estamos passando, é aquele que vem dar aquela mão amiga, segurar um pouco a onda para muitas pessoas que precisam. Eu estou aqui com a Paola, que vai falar um pouquinho sobre o terceiro setor. Ela que trabalha, olha só, a gente fala muito de terceiro setor só como voluntariado, né? Isso. Mas o terceiro setor, ele desenvolveu de uma maneira que hoje em dia você realmente empreende no terceiro setor. Exatamente. E aí, Paola, como é que tá? Tudo bem, e você? Tudo certo? Então tá bom, mas é exatamente isso. O terceiro setor deixou de ser só a questão de ajudar ao próximo por boa vontade e passou a ser um canal também de auxiliar, mas através da ajuda do setor privado. E apoiar o setor público, às vezes, no que não dá conta de fazer, mas não é por... É porque a abrangência é muito grande mesmo, né? Então, há necessidade de ter essa interlocução entre os três setores para que a coisa funcione bem e a gente consiga melhorar o todo, né, da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país. E você que está aí já há mais de 10 anos aí nesse terceiro setor, né? Você deve saber melhor do que eu, que estou iniciando agora a minha vida profissional e tudo mais, né? Até também como voluntário, né? E você, com a sua vasta experiência, você já deve ter passado por aquele voluntariado, né? Mais simples, até realmente chegar nesse ponto que você está hoje. E o que você vê nesse decorrer como sendo os benefícios que você viu de realmente se especializar no terceiro setor? Porque uma coisa é você, uma pessoa voluntária em algum projeto, fazendo uma ajuda pontual em algum ponto. Outra coisa é você realmente estar junto de uma vamos colocar assim, uma entidade que faz parte de realmente do voluntariado, terceiro setor, de ajudar as pessoas, né? O que você vê como sendo, né, os desafios de fazer parte de uma entidade, não só uma pessoa avulsa, vamos colocar assim, e de você realmente empreender? Qual é a vantagem também de se empreender? Então, foi o que você bem citou. Por muito tempo, o terceiro setor ele foi formado somente por pessoas que queriam fazer o bem ao próximo. E, no decorrer da jornada, entendeu-se que era necessário, sim, as pessoas se capacitarem, buscassem conhecer melhor as leis, para que tivessem acesso aos recursos e à ajuda que normalmente é dada por grandes empresas. Porque como que o terceiro setor ele é auxiliado, né? Tem várias formas, tem através dos editais que as empresas promovem, tem através dos benefícios fiscais, né? Por exemplo, a lei de incentivo, através do imposto de renda, que é o nacional. Agora, o nosso estado teve um avanço também, está nessa jornada aí do ICMS, que já foi liberado, mas ainda está tramitando para que as entidades tenham acesso à parte do ICMS e as empresas também possam fazer essa destinação e até para as pessoas físicas poderem fazer a destinação de alguma forma, apoiar uma entidade, elas querem apoiar uma entidade que elas tenham certeza que aquilo que foi proposto seja realizado. Então, é necessário um pouco mais do que a boa vontade. É necessário conhecimento, você entender de leis, você entender da prestação de contas, porque isso é muito importante. A transparência das entidades dá credibilidade para que as pessoas confiem. Não, se eu apoiar, aquilo lá vai ser feito conforme proposto. Então, essa jornada aí que a gente veio percebendo ao longo do tempo. E tem a questão
tão falada atualmente, que é do ESG, né? Que as empresas, hoje, elas estão sendo direcionadas a serem socialmente e ambientalmente responsáveis. E tem a questão da governança, ou seja, ela ter um ambiente propício aos funcionários, seja uma empresa boa de se trabalhar. Então, isso é uma indicação que aconteça, mas no futuro a gente acredita que seja até uma obrigação, né? E vem a geração, essa nova geração aí, que ela ainda não tem um poder forte de compra, não é ela ainda que compõe as políticas públicas e nem gerencia as grandes empresas e as pequenas também, mas elas vão chegar lá. E já é uma geração muito mais consciente de que todos nós devemos ter todas essas responsabilidades e preocupações com a parte social, né, que as empresas, como elas a renda que elas geram, a renda que elas obtêm, parte daquilo elas revertam para o social. As empresas precisam ter a preocupação ambiental, como está sendo o processo produtivo dela, aquilo dali está afetando o meio ambiente de alguma forma, aquilo dali está ajudando na preservação de alguma forma, e na questão da governança, que eu já citei, que é essa preocupação com o ambiente corporativo. Então, essa geração que vai chegar até a cabeça, até a gestão disso, já vai chegar com essa consciência. Então, por que não estarmos preparados desde agora? Por que não buscarmos essa capacitação desde agora, né? Eu acho que só vem melhorar. Uhum. Você falou né, você falou bastante coisa interessante aqui, né? Mas eu acho que seria uma boa se a gente explicasse um pouquinho, porque você está falando principalmente dessa nova geração que está chegando e que vai, vamos colocar assim, eles serão os novos protagonistas dessa nova sociedade, dessa sociedade que está se modificando, né? Porque conforme muda as gerações, as pessoas mudam, a sociedade muda conforme o seu tempo, né? Então essas novas gerações vão chegando. Só que tem voltando aí lá naquele comecinho das pessoas que querem ser voluntárias, que querem ajudar, tá? Você falou de algumas formas que estão na lei e que a gente às vezes não sabe, às vezes passa batido. Empresas que às vezes fazem bons trabalhos sociais, só que fazem de maneira esporádica, não tem, ou não só esporádico, mas de maneira aleatória, não Sim. tem uma gestão da sua obra social. Acaba sendo muito por demanda, né? Eu vejo muito isso. Chega uma demanda, ajuda essa demanda. Chega uma outra, ajuda. Aí chega lá no final do mês, agora já não dá para ajudar essa daqui, porque eu já ajudei um monte lá no começo. Então, quem chega primeiro, bebe água limpa, né? No final, não existe uma gestão. Só que tem como fazer uma gestão e, às vezes, uma gestão sem... trazendo até algum tipo de retorno para a própria empresa. Você falou, por exemplo... do imposto de renda, né? Sim. Agora tem o ICMS, que eu nem sabia, que você pode até explicar, mas tem um imposto de renda, que uma parte pode ser destinada para a obra social. Às vezes, a empresa ou a pessoa não vai nem gastar a mais para poder fazer a sua obra social. Ela já vai pegar aquilo que ela tem que pagar para o Estado e destinar uma parte para a obra social. Né? Além daquilo que ela já vai fazer, que ela fazia de maneira aleatória, que ela pode organizar, ela também tem um dinheiro que ela já tem que destinar para imposto, que ela pode destinar para ajudar alguém. Né? E isso é o bacana, isso é interessante, porque a gente fala muito de impostos, né? Porque quanto mais impostos também, mais prejudica quem quer gerar emprego. E aí... é justamente uma parte que depois eu quero entrar também, esse terceiro setor, que não vem para fazer o assistencialismo puro e simples, mas para poder dar o auxílio para emancipar cada vez mais as pessoas. É isso que a gente precisa, né? Que as pessoas se emancipem,
Não fiquem ali dependentes. Eu preciso depender do Bolsa Família, eu preciso depender agora do Bolsa Brasil, eu preciso depender da cesta básica. Não tem que depender. Né? Você tem que fazer parte do programa até você conseguir sair, você conseguir se emancipar. Só quando você se emancipa, aí de fato você tem a sua liberdade, tem a sua cidadania respeitada e plena. Né? Mas voltando para a questão do ISS, eu acho bacana que se fale essa questão do ISS, essa questão de destinar parte do imposto, porque é uma forma até de incentivar as empresas que têm uma arrecadação considerável a destinar para as obras sociais, que às vezes elas querem muito ajudar, só que por conta de fazer de maneira aleatória, um mês ajuda, outro mês não ajuda. Então é bacana falar sobre isso, porque aí quem está nos assistindo fala, pô, olha só, realmente poderia estar ajudando aquela instituição ali que está perto de mim, a Rocha Ativa, né? Poderia estar ajudando a Rocha Ativa, que já ajuda outras instituições, né? Então eu posso destinar, porque aí já vai o dinheiro certo todo mês, né? Só voltando um pouquinho lá na questão que você falou, né, da preocupação ali na formação, né, da ajuda. A Rocha Ativa, ela nasceu assim. Eram empresas que tinham uma ação, às vezes na comunidade em que ela atendia, então cada uma fazia uma ação individual. Elas resolveram se unir, juntar forças. Então, elas fundaram a Rocha Ativa, que é uma associação das empresas do setor de rochas, mas que outros setores também, pela jornada que ela traçou, também vieram apoiar. E a Rocha Ativa, ela ficou responsável por gerir todos os projetos sociais ali do setor de rochas, né? Então, essas empresas hoje, elas nos apoiam para que a gente possa fazer isso de forma profissional, com responsabilidade e com transparência. Bom, não se esqueça de curtir esse vídeo, de se inscrever no canal, compartilhar com seus amigos. Tá vendo que o programa é bom? Tá vendo que você pode ajudar cada vez mais pessoas, né? Às vezes sem tirar tanto dinheiro do próprio bolso, através do seu imposto de renda que você já tem que pagar. Aquela empresa que tem aquela arrecadação alta que pode ajudar com um pouquinho com o terceiro setor, com uma ação social. Então, compartilhe com seus amigos para eles verem e continua o vídeo aí. Então, sobre imposto de renda, né? O governo, ele abre mão de parte do imposto de renda, que seria destinado para ele, então são 9%, ele abre mão para que as empresas que estão no lucro real... Ele não abre mão de 9%, ele abre mão de parte, né? De 9%. De 9%? 9% que vai ser destinado para ele. Desculpa, é 9% do 100%. Do 100%. Tá. A empresa tem lá... tem lá 100 mil para pagar de imposto de renda, a empresa que está no lucro real. Ela pode destinar até 4% para cultura, aí 1% para esporte, 1% para FIA, que aí o recurso vem via prefeitura para fundo de infância e adolescência, para o fundo do idoso, ainda tem projetos de oncologia e projetos para acessibilidade. Então, são aí 9% que o governo abre mão para que seja colocado nessas outras cestinhas. O que isso é interessante? Que essas empresas, elas estão ajudando a região dela. Esse recurso, ele fica aqui no município ou na região, né? Porque no caso da Rocha Ativa, a gente ajuda várias cidades, atua em várias cidades. Então, nisso a gente não está só doando alguma coisa para alguém, a gente está gerando renda, porque a gente precisa contratar profissionais, a gente está gerando emprego, a gente está movimentando a economia, porque a gente precisa fazer investimento, comprar material esportivo, comprar acessórios. Então, isso daí contribui para o desenvolvimento da região. Então, quando as empresas resolvem fazer essa destinação, é nisso também que elas têm que pensar. Está fazendo social, mas ela também está alavancando a economia da região, né? Na questão do ICMS... E olha só que bacana, porque é um braço, realmente, né? Porque a gente pensa muito assim, a gente não, né? A gente vê muito políticos falando, pessoas, né, que fazem parte de movimentos sociais,
Ah, não, porque para transformação tem que distribuir renda, então tem que aumentar o imposto da empresa aqui para poder distribuir renda lá. Não, para lá, existe um programa. Existe um programa bom que pode ser um braço tanto do setor produtivo quanto do setor público, porque tanto é que é o terceiro setor que fica no meio, intermediando, pode ser um braço, porque pega aqui, ó, você aí que tem que pagar os seus impostos, que já tem um dinheiro que vai ser destinado, vamos pegar parte dele, vamos diminuir um pouquinho o tamanho do Estado, né? Não manda 100 mil, não. Manda 91, deixa 9 aqui para a sua cidade, porque na sua cidade tem uma empresa aqui, ó, uma empresa não, botar uma entidade que vai gerir esse recurso, que é a Rocha Ativa, ou qualquer outra... que já tenha que já tem projeto aprovado, que você vai destinar esse dinheiro para cá, que não vai ficar aqui para poder só pagar funcionário, para o presidente ficar... Não. Vai chegar esse dinheiro porque tem um edital que vai ajudar uma escola aqui de música, vai ajudar uma escola de dança, vai ajudar um... Você vai pegar esse dinheiro que você mandaria, às vezes, para o governo, que usaria em outra melhoria, que é importante, Sim. mas você vai ajudar aqui o cara que está precisando na ponta, é um cara da cultura, que quer crescer, que vai te pedir lá na sua empresa. Aí, antes de pedir na sua empresa, você já mandou para o projeto social que vai atender ele. Então, você cortou um caminho, mas ajudou ainda mais essa pessoa, sim, que antes não teria acesso, às vezes teria o acesso a uma parte, vai ter acesso realmente à cultura de fato, vai ter acesso de fato a poder melhorar o seu ramo, né? E melhorando o seu ramo vai ser alguém que vai entrar no mercado de trabalho depois. E olha como é que é o braço. Você tira um pouco do setor público essa coisa de assistencialismo, você joga para o setor privado algo que ele já tem esse compromisso para poder auxiliar, e o terceiro setor vem só para poder intermediar isso. E é um auxílio para todo mundo. Com certeza. É você não deixar dependente, a pessoa dependente de governos ou de empresas, e você realmente criar uma forma de emancipar as pessoas para a vida pessoal, para a cidadania, para o mercado de trabalho, para a cultura, para aquilo que precisa. Você emancipa, você não deixa agarrado, não deixa escravo. Porque isso daí também está nas entrelinhas do que um projeto social deve pretender. Quando ele oferece uma modalidade cultural ou esportiva para uma criança, para um adolescente, ele quer não só que aquele jovem desponte naquela modalidade. Se aquele jovem conseguir trilhar um bom caminho, ficando longe da marginalidade, longe das drogas, conseguir virar ou um empreendedor, ou conseguir um bom trabalho e se manter nessa linha reta, para a gente já é um sucesso. E quando ele busca isso e leva essa informação também para casa dele, ele está melhorando o todo. Uhum. E essa deve ser a intenção, né? Não é só oferecer uma modalidade como uma forma de recreação, que não é. A gente quer que aquilo dali desperte sonhos e desperte a vontade dele de mudar aquela realidade dele e da família dele. Por quê? Hoje nós estamos fazendo a ação da Rocha Ativa hoje é de entrega de cestas por conta da pandemia. Mas o que a gente faz mesmo são projetos culturais e esportivos. Quando você oferece isso, é na intenção de que essas pessoas se mobilizem, caminhem com suas próprias pernas e não dependam de nenhum tipo de assistência. Porque a assistência ela é necessária? Sim. Mas até quando a pessoa já pode oferecer aquilo que ela tem? Ou é um dom, uma habilidade, porque todos nós temos. O que a gente precisa é investir para despertar essas habilidades das pessoas, para que elas tenham dignidade no que elas estão recebendo. Isso é importante. É isso que é importante, é esse que tem que ser o foco, né? Não pode ser o foco em apenas entregar uma cesta básica e está tudo certo. Não, porque não está tudo certo. A cesta básica é uma ponta do iceberg, né? No final das contas, a ajuda é uma ponta do iceberg. O que de fato é o foco não é a ajuda, mas é o quanto essa ajuda pode mudar a vida dessa pessoa, né? Paola, obrigado. Eu que agradeço. Foi bom o papo. Agradeço pela Rocha Ativa, pelo nosso conselho, pelo nosso presidente. Agradeço pelo terceiro setor, que precisa muito. A gente sabe que na pandemia agora
ele foi compreendido melhor, né? Foi vista a importância dele, mas a gente precisa da união de todos os setores, né? O setor público, o setor privado, o terceiro setor, para que a gente consiga realmente fazer o impacto que a nossa região merece. Né? Então, eu que agradeço muito por essa oportunidade. Obrigado pela sua presença, agradeço o pessoal da Rocha Ativa. E você aí, obrigado também por estar assistindo até agora. O programa foi bom, falei que seria bom. Compartilhe com seus amigos, curte aí, curte bastante, se inscreve. Comenta aqui embaixo, fala o que você achou, se você gostou desse programa. Eu acho que ficou bom e se você puder, ajude também o terceiro setor, tá bom? Obrigado, aqui é o Júnior Correia, até a próxima.